mais um programa no ar, Indaiá Business. Siga-nos nas redes sociais, @IndaiaBusiness. E hoje nós estamos com o Leandro e Leonardo, um fenômeno, eles vão cantar para nós, não é isso? Sacanagem, né? Mas é piada pronta, não tem como, Não tem como fugir disso. Mas eles são palestrantes, apresentadores e sei que estão super envolvidos aí com o podcast. Conta para nós. Pois é. Primeiro, obrigado pelo convite de vocês. A gente está muito feliz de estar aqui. E falar de empreendedorismo e de negócio é com a gente mesmo, né, Léo? É a paixão, né? Falar sobre negócio, pessoas, eu acho que brilha os olhos. A gente estava aqui nos bastidores antes de começar. Cara, como é gostoso, né? Você começa a olhar um para a cara do outro e fala assim, cara, como é apaixonante pessoas e negócios. Né? Você olha e você vê infinitas possibilidades, né? Você fala assim, pô, meia dúzia de palavras que a gente troca aqui, você fala assim, nossa senhora, pode dar certo isso, pode dar isso certo aí, um pouquinho que a gente conversou nos bastidores, já saíram várias ideias, Várias estamos ideias. criando um evento, porque os irmãos têm sangue na veia de empreendedorismo. Pois é, o que deu até título de Irmãos à Obra pra gente, né? Que legal. Vou contar essa piada para vocês. Como é que surgiu? A gente estava num evento e aí eu conheci um senhor que se aproximou da gente e tal, falou assim, cara, já falaram que vocês tem cara daqueles apresentadores lá que faz... Americano, né? Eu tava ouvindo vocês falarem, vocês trabalham com o quê? Eu falei, com empreendedorismo e tal, né? Ajudando empresários a se funcionalizarem na parte do comportamento. Pô, cara, vocês são muito irmãos à obra do empreendedorismo. E isso rendeu o programa que você perguntou, né? Você falou, o programa que a gente apresenta hoje na BMC News veio através do José Amâncio. A gente não sabia que a gente estava diante de um diretor da Globo e ele viu um potencial na gente e fez o convite para a gente gravar o piloto. Então, primeiro a gente foi para a Band com o programa e aí foi super legal, foi no canal Empreender da Band, que era um canal só de empreendedorismo, e depois a gente acabou migrando o programa para a BMC News. Então, você vê que onde a gente está, não é que a gente procurou. Vai acontecendo. Sempre vai acontecendo. Vai acontecendo. E Leandro e Leonardo, né? A dupla. A dupla. E como que começou essa questão aí do empreendedorismo? Como que vocês entenderam tudo isso aí? Quantas horas tem o programa? Exatamente. A gente tem uma hora, hein? Pirituba. Tudo começou em Pirituba, São Paulo. Periferia de São Paulo. A gente nasceu na periferia de São Paulo, num lugar extremamente periculoso. Né? Quem é de Pirituba é o quê? Piritubense? Piritubano. E a gente, com poucas condições financeiras, desde muito pequeno, praticávamos esportes, né? Aliás, somos formados em educação física também. Nossa, primeira formação. Mais um aqui, 3. É tudo louco, tá vendo? E a gente com aquele desejo de ter as coisas, mas não poder, porque os pais não tinham condições, a gente, desde muito novinho, a gente saiu para empreender. Então, com 12 anos, vendendo cachorro-quente na rua, panfletando pizzaria, né? Para poder comer pizza, que não podia comer pizza, então a gente não tinha grana para comer pizza, era uma coisa de vez em quando que acontecia. Então, desde muito pequeno, não temos carteira assinada também, que eu já estou sabendo que você também não tem. Se perguntar qual é a cor, eu não sei. Mas tudo começou em Pirituba, essa vontade mesmo de empreender desde muito pequeno, né? Minha mãe sempre deu muita liberdade pra gente, né, Léo? A gente teve uma criação que favoreceu isso daí, sabe? A mãe e o pai que te dá liberdade. E minha mãe sempre, na nossa criação, ela trouxe uma consciência muito das coisas. Então, exemplo, ia começar o ano letivo em escola pública, minha mãe pegava a gente, levava a gente na escola e falou assim, tá vendo essa pia do banheiro? Foi a mamãe e o papai que ajudou a construir. Tá vendo não sei o quê? Foi a mamãe e o papai que ajudou a construir. E ela foi passando uma consciência para a gente de que, assim, cara, você tem que ser responsável em qualquer lugar. E empreender, a primeira base é essa, é você entender qual é a responsabilidade da vida. É o primeiro passo para você entender como funciona essa grande sociedade. Né? Lá na periferia a gente aprendeu a fazer o escambo, a comercializar, vender as coisas, vender... Eu lembro a primeira vez que eu consegui comprar uma carrocinha de cachorro-quente, tinha 13, 14 anos, saímos nós dois para vender, minha mãe ajudava a fazer os lanches e eu tocava para vender, né? E era muito legal porque ela dava os detalhes, como tinha que servir, o que tinha que perguntar, como dar o troco e tal, mas não era nada dela, era um projeto nosso de vida. Ela tinha as coisas dela, meu pai também, então era coisa que a gente tocava. E de lá para cá, acho que a gente realmente foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo, e aí foi mercearia, lanchonete, a gente teve lanchonete dentro de academia, nós tivemos uma academia que tinha sala salão de cabeleireiro, sala de recreação infantil, biblioteca, a gente foi maluco. Era uma academia de dança. De dança. Uau. Porque
os bastidores aqui, tem um cara aqui que está na mesa, que eu não vou falar, quem é? que ele foi considerado um dos maiores dançarinos do Brasil. Verdade. Isso, cara, Dançou você com grandes artistas, Alexandre Pires, Jean Giovanni, arte popular. Legal. Caracas. Mas que tipo de dança? Dança de salão. Eu era coreógrafo do Só Pra Contrariar, no auge do Só Pra Contrariar. Que legal. Que veio da educação física. Porque quando eu parei de jogar basquete, era uma coisa que eu falava, eu preciso fazer uma atividade física. E minha família é muito festeira, né? Nossa família sempre foi de muita festa. E minha mãe, desde pequeno, colocava a gente em cima do pé dela e falava, não, tem que dançar. Homem que não sabe dançar não é homem, ela falava. Então ela incentivava muito a gente a arte, cultura, essas coisas. E aí eu só fui descobrir que eu tinha vocação para o negócio com 18 anos de idade, quando eu estava na faculdade. Até então não tinha tido essa... Imagina, eu ia para bailinho, né? Bailinho de garagem, aquelas coisas todas que a gente se diverte. E, obviamente que eu sabia que eu tinha uma certa facilidade. Mas ao ponto de me tornar um profissional e viajar, fiz show. Meu último show foi no Madison Square Garden. Eu estava me achando. Fazer show em Nova York, né? Mas foi uma experiência muito legal também. Tem um amigo meu também que é da dança, Rodrigo Oliveira, daqui, não sei se conhece. Não conheci. Ele também não. É que eu era novinho, né? Eu era novinho, né, Paulinho? Agora eu já tô... Mas foi muito legal, porque a dança também foi um dos empreendimentos nossos. A gente teve uma academia bem grande em São Paulo. Lá a gente, como eu trabalhava muito em TV, eu dava aula nesses programas à tarde, sabe, note a note e tal. Então isso acabou atraindo bastante artistas famosos para a academia. E aí a gente fez um ecossistema. E dentro da academia nasceu nosso segundo negócio, grande assim, já estruturadinho com CNPJ, que foi uma empresa de eventos. E eu falo, quem empreende deveria fazer estágio numa empresa de eventos. Eu tô fazendo. Acabei de arrendar um salão de eventos agora. Tô sabendo. 10 anos. Então eu vou fazer na prática agora. Na prática, porque eu falo, a maior escola para o empreendedor é o evento. A gente fez eventos, a Mega Show Internacional da L'Oréal, o Grande Circo Místico do Chico Buarque. A gente fez um evento assim, que assim, obviamente que não éramos a agência sozinho, né? Nós tínhamos, era um pool de agência, mas, cara, uma escola que você fala. Porque tudo que tem para dar errado no mundo vai dar no evento. A cortina não vai subir, a luz não vai acender, os fogos vão falhar. Na verdade, né, Lê? O evento, ele existe para dar errado. Quem faz dar certo é o ser humano. Ele existe para dar errado. Não, eu vejo no meu salão... O casamento é domingo, é sábado à noite. Até sábado não tem ninguém lá. É sábado à noite. Eu falo assim, gente, a noiva deve estar desesperada. Exato. Aí chega um batalhão assim, ó. Tá pronto. Aí você fala. E tem pré-produção, tem pós-produção, tem toda a logística que você precisa fazer, né? Tem o pós-evento, é uma coisa extremamente importante, né? Que é esse relacionamento com o cliente. Então é uma escola. Você começa a estudar a imprevisibilidade das coisas, que nos negócios é comum ter, certo? Você se programa para uma coisa, se planeja, e no meio do caminho que desvia a rota, vai ter que mudar, não é? Eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo um evento para Itaú. E na pré-produção, a gerente falou assim, eu não vou querer tenda, aqui não precisa, nessa época não chove, não sei o quê. Eu olhei... Corta do orçamento. Corta do orçamento. Eu falei, cara, dessa vez eu vou ter que brigar. Eu falei, não vou cortar. E você vai pagar. Eu não vou pagar. Eu falei, você tem que pagar, porque se chover, a gente perde todo o evento. E foi dito e feito. Era uma época que não chovia, mas caiu um temporal no dia. Um temporal. E é isso daí, a questão da imprevisibilidade. Que nos negócios, você pode planejar, você pode prever, né? Você precisa. Mas vai provavelmente acontecer mudança de rota que não está previsível. Né? Eu vou pegar um gancho com vocês, que eu sou o maior defensor desde 2001 aqui em Indaiatuba, que eu defendo muito e eu vejo esse laço de vocês com o empreendedorismo. E eu queria que vocês falassem o que vocês acham na minha questão de visão. Eu acho que o empreendedorismo está extremamente ligado ao esporte, do que o esporte representa no empreendedorismo, né? Que são os fatores disciplina, competitividade, foco, tudo mais. Então, vocês já vêm do esporte, eu também venho do esporte. Eu falo para todo mundo, falo, quer educar teu filho? Vai fazer esporte. Ah, mas meu filho faz. Vai competir, vai perder, vai ganhar, vai pegar medalha um dia, não vai pegar frustrar. Outro, vai bater recorde, depois vai perder. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso daí, que eu acho que eu acho fenomenal essa história, assim. O Léo citou o Itaú, né? Uma das campanhas que a gente fez de maior sucesso na carreira da gente como agência, né? Que a gente teve agência que nasceu dentro da própria
Empresa de eventos? Empresa de eventos, né? Então, da academia, nós nos transformamos depois numa agência de eventos e de dentro da agência de eventos a gente virou uma das maiores empresas de comunicação estratégica para multinacional. E por que eu estou contando isso? Porque a primeira grande campanha que a gente ganhou prêmio chamava Olimpíada de Ideias, que era para impactar os grandes executivos do Itaú com uma campanha para que eles batessem recordes nas suas metas. E a gente usou todos os esportes olímpicos. Então, assim, esse título que a gente conseguiu trazer para essa campanha, acho que justifica um pouco, né? Aquilo que você falou. Foco, determinação, é inspiracional. As pessoas procuram em atletas heróis projetados, né? A gente projeta o que a gente gostaria de ser. Sim. A gente chora no lugar do atleta quando ele perde ou se lesiona, mas a gente é capaz de parar um país como o Ayrton Senna parou várias vezes. Ó, só de falar dele eu já fico arrepiado. Porque é um negócio assim que ele toca a alma, né? E só quem viveu uma carreira de esporte, como eu joguei basquete, o Léo jogou handebol, eu não sei se a Ivy chegou a praticar algum esporte de competição, né? Não, nunca competi muito, mas fazia balé. Então pronto. Disciplina. É uma disciplina absurda. Desde pequenininho. Paulinho nadou, né? Sim. Esporte na minha casa é obrigação. É isso. Até me desculpa, eu estava aqui respondendo o meu filho, porque filho é prioridade, né? Exatamente. Não olho nada, mas filho não tem jeito. Mas esporte eu acho que é obrigação, isso aí. Os meus fazem judô, natação, futebol. É isso. Eu acho que o esporte ele é capaz de trazer para você a consciência da autorresponsabilidade. Exato. Né? Para você ter resultado no esporte, é você que tem que entender qual é o seu papel, se for no coletivo ou no individual. A natação, às vezes, é no individual e tem eventos coletivos. Sim. Mas se você não entende o que você precisa desenvolver, o que você precisa melhorar, qual a meta e como você conquista a meta. Sim. Porque, exemplo para as pessoas entenderem, você vai numa academia treinar, é fracionado. Você não faz todos os exercícios seguidos, é fracionado. Então, tem que fazer 3 séries de 10 repetições. Isso ajuda você a cumprir toda a sua meta. Quando você entende isso, quando você é um esportista e vai para o mundo dos negócios, você começa a compreender que você também precisa fracionar para você fazer aquela meta que você busca, financeira, de atendimento, de melhorias, né? Então, para nós, eu acho que o esporte é uma escola maravilhosa para os negócios. Né? Eu sempre vi e vivencio isso hoje também. Tenho 2 filhos que também, 5 anos, nadam quase todo dia. Tudo bem que eu sou meio bitolado. Imagina, eu sou meio bitolado. Né? Não queria, né? Eu queria que fosse pro tênis. Meu filho até 3 anos falava, eu quero ser o Djokovic, papai. Falei, graças a Deus, não vai sofrer na natação. Não adiantou. 4 vezes por semana na natação. Não, as minhas filhas também praticam esporte. O filho do Leandro Mas é maravilhoso, eles aprendem a criar responsabilidade, coletivismo, tudo, né? Tudo. E o que o Léo falou de bater meta, né? Hoje a gente usa muito no mundo dos negócios, até no trabalho de mentoria que eu faço com o Léo, que é essa questão de ensinar a fazer modelagem comportamental, né? Que é como eu pego o modelo ideal dentro de uma operação e faço os demais modelarem aquilo para poder performar. E se você parar para pensar, isso acontece o tempo todo. As pessoas modelam coisas boas e coisas ruins em suas famílias. Se a gente sabe que nossos filhos são massinhas de modelar, se um adulto já é uma massinha de modelar, é capaz de você treinar, capacitar e mudar o hábito de uma pessoa para ela performar melhor. Imagina de uma criança que está em formação. Né? Então, quando você entende dessa forma, foi por isso que a gente foi buscar estudar psicologia e neurociência, a gente ficou 3, 4 anos estudando isso daí, para a gente entender e aí, como que a gente consegue realmente fazer essa modelagem e alterar a cultura da empresa, melhorar a liderança, né? E eu incentivo meus filhos o tempo todo. E eles são meio bitoladinhos também. Só que aí é na nossa área, né? Às vezes eles saem para conversar com alguém e falam assim, nossa, pai, aquela moça que estava conversando com você, ela é modelo extroversão, né? Por quê? Não, e ela é bem S, né? Porque ela procurou, que é o modelo sensação, né? O modelo mental dela é dados e fatos, né? Eu falei, dados e fatos. Então eles já sabem fazer leitura comportamental de performance, assim. Que legal. Muito bacana isso aí. E aí, dado o esporte finalizado, faculdade de educação física, é isso? A gente não tinha noção do que queria, né? Então não tinha. Mas eu vou te falar, metodologia de ensino, você entender sobre leitura corporal. O primeiro livro que se lê numa faculdade é O Corpo Fala, não é, Paulo? O primeiro livro que você entra na faculdade de educação física é O Corpo Fala.
Então, você aprende muito sobre pessoa, fazer leitura, para você participar de uma reunião. Né? Criar Porque tem empatia, isso, né? Você aprende a criar uma empatia com o outro, você começa a entender a individualidade de cada um e depois a individuação de cada um, o que cada um tem que ser, né? O porquê tem que ser. Então, acho que essa visão que a área da educação física trouxe para a gente, para o mundo dos negócios, é muito inteligente. Eu olhando, a gente conhece vários executivos que fizeram educação física e hoje tem negócio. É uma coisa muito louca. E eu vejo assim, né, a gente que vem do esporte e competiu e fez educação física, assim também vejo alguns executivos, diretores, VPs, totalmente fora de contexto de competitividade, né, de uma coisa que não sabe nem o que é um mundo competitivo, né? Exatamente. Nós temos o caso de um amigo, Paulo Visaco, ele é presidente da Kingston, América Latina. O Léo é até padrinho de casamento dele. E ele era um cara que jogava bola, era apaixonado por esporte, praticava esporte, mas assim, era aquele tido atleta de final de semana. Tá fazendo acho que uns 6 anos, Léo. Por aí. Ele virou uma chave, ele virou triatleta. Ele viaja o mundo inteiro competindo. E faz a gestão da companhia à distância, quando está aqui no Brasil. Então, assim, e ele falou, cara, se eu soubesse que ia me mudar tanto, a mentalidade de drive para resultado, e os resultados no esporte dele só melhoram, o cara tem 51 anos. E na companhia, não preciso nem dizer, né, o que a Kingston está operando hoje na América Latina, assim, é absurdo. Olê, mas eu acho uma coisa interessante da competitividade diferente do mundo corporativo e do mundo que a gente fala do esporte. Quando você não tem o espírito esportivo dentro do mundo corporativo, vale qualquer preço. Quando você entende, vem do mundo esportivo, e você vai competir em qualquer área, você sabe que não vale qualquer preço. Exato. Né? Não vale qualquer preço. A ética, a moral, tem o fair play, tem muita coisa em jogo. Olhando, a gente teve oportunidade, como ele falou, a gente atendeu grandes empresas, mundo corporativo, Avon, Votorantim, Pão de Açúcar, Petrobras, e aí vai, Johnson. As pessoas às vezes não entendem a diferença desses dois ambientes de competitividade. E aí acaba destruindo relações, acaba destruindo até a carreira deles. Porque hoje eu ganho, mas amanhã eu vou perder. Porque o mundo é uma gangorra. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. Se você não entende o mecanismo, hoje você pode estar desfrutando de tudo. Mas e amanhã? Quem vai poder te ajudar? Aquele que você competiu e destruiu, né? Porque não dá conta, né, de passar por frustrações, está acostumado a ganhar sempre, não é assim. Exatamente. E atropela, né? E é só sobre o dinheiro, e não é sobre a competitividade. Exato. A competitividade igual dinheiro no corporativo. E quando você vem do esporte, você entende que uma hora você vai ganhar, uma hora você vai perder, outra hora você vai empatar, uma hora você vai ser o melhor, outra hora você vai ser o pior. Uma hora você vai se achar bom, outra hora você vai falar assim, eu não nasci para isso, é nesse nível. Isso acontece com todo empreendedor. Sim, o que eu estou fazendo aqui? Aposto que a história de vocês já mostra isso, né? Sim. Nos momentos ruins, você fala, cara, que porcaria, o que eu fiz? Não, e as consultorias, você dá consultoria para clínicas. Às vezes eu entro na minha clínica e falei, meu, tá uma porcaria, como que eu estou ensinando? Sabe assim? Exato. Nossa, é difícil, Exato. né? E isso é uma coisa legal, porque como a gente passou por essas grandes empresas, às vezes você chegava nessas grandes empresas e falava assim, jura que tem esse problema aqui dentro? Na lojinha ali da esquina já não tem mais, e aqui tem, existe. Porque os grandes podem errar. Ele vai errar, a queda é pequena, tem gordura e ele tem fôlego para recuperar. O pequeno não pode. Ele tropeçou, ele vai cair de cara no chão. Exatamente, concordo. Eu estava ouvindo falar, o Pablo Marçal falar ontem, quem que você acha que é mais rico? O cara que tem 1 milhão na conta ou 10 negativo, 10 milhões negativo? Aí o cara fala, o cara que tem um negativo. 10 negativo. O 10 milhões negativo, ele sabe que tem o que fazer e sabe lidar com 10 negativo. O cara de 1 milhão, se ele perdesse 1 milhão, ele sabe o que fazer da vida. Exato. Então, O Leonardo sempre falou isso, que bate muito com o que o Pablo Marçal fala. O cara que consegue destruir um castelo, ele teve a força para construir um castelo.
Exato. Então, é diferente, ele já teve um castelo. de novo. Então, se ele quiser, se ele tiver propósito, se ele tiver foco, ele vai construir. E já pegando um gancho, o Paulinho, a gente, empreendedor, assim, eu não desejo que ninguém quebre para depois aprender. Não. Mas tropeçar é fundamental. A gente chama de aprendizagem vicariante, aquela que você vivenciou, não te contaram, não está em livro. Então, quando você tem uma aprendizagem que você vivenciou, então a gente fica contando, e eu não gosto de pessoas que ficam só contando as coisas boas da vida, porque dá a impressão que o cara é um suprassumo, o cara foi impecável. Eu gosto disso, humanização dos negócios. Tá, eu olho para fora, é fácil olhar, aí na minha clínica eu entro e a gente é assim Tem também. boleto até 2030, arrisca o tempo inteiro. Você olha, Em dois- tá negativo, eu falei, amanhã tá positivo, vamos aqui, ó. Em A 2014, gente tá equilibrando. em 2014 a gente tomou um chão de perder, não é nem o chão, perdi o céu e o chão. Gigante, a gente, você imagina que tudo vinha, né? Tinha hora que estava certo, comprava uma empresa, vendia, ia migrando de mercado, a gente é apaixonado por negócio, mas em 2014 a gente amargurou assim, cara, você pega o manual do erro do empreendedor, você vai dar check em todos, para mim e para o Léo, assim, ó, check, 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 check. Cara, Eu acho que a gente inventou. Ainda inventamos alguns que não tinha no manual. Alguns tópicos lá. E aí foi muito louco, porque acho que foi a grande dor da nossa vida. A gente perdeu patrimônio, perdeu tudo. Na época a empresa estava acho que com 60, 70 funcionários, então já tinha uma estrutura que dá dor de cabeça, né? Com operações, com projetos até fora do Brasil e tal. E aí só quem lambeu o chão sabe o gosto que tem o asfalto. Então você não vem falar como é que é uma queda se você nunca ralou o joelho, né? Você precisa sentir o ralado. Mas foi muito louco, porque foi um processo de busca meu e do Léo. Nessa época a gente tinha agência e a gente tinha um outro projeto que era uma marca infantil que ensinava sustentabilidade para criança. Era um desenho animado, tipo uma Turma da Mônica. Que a Cláudia Leite era a nossa sócia, a nossa madrinha na marca. E aí a gente se viu num desafio. Vocês vão entender por que a gente faz o que faz hoje. Porque a dor ajuda a gente a fazer o que faz, não ajuda? Você fala, passei por isso que hoje eu trabalho com isso, né? E a gente tentou vender nossa marca, a gente era bem assediado, cara, precisamos fazer dinheiro para pagar as dívidas. Não queria nem mais ser rico, queria pagar dívida, eu queria viver sem sombra. E aí a gente ficou tentando vender essa marca infantil, chamava Recicla Kids, e foi um baita desafio para nós ficamos 2 anos tentando vender, até um dia que nós descobrimos que os 5 personagens que nós criamos na marca eram subproduto do nosso inconsciente. Representávamos nós 5 na nossa família. Uau, eu, meu pai, meu irmão, minha irmã, né, e minha mãe. Só que nós ocultamos, imagina que eu tinha uma equipe de 12 profissionais que desenvolveram a marca, que foi dirigida por mim e pelo Léo, então a gente induziu as pessoas a extraírem do nosso inconsciente. Exatamente. Então os nossos defeitos e dores da infância, os nossos personagens tinham como superpoder, que nem a Vidrolina, era uma gordinha, uma bolinha, uma gracinha, assim, ela esticava as pernas, tinha uma fivela na cabeça e tal, e o superpoder estava nas pernas que esticavam. E na inteligência. E na inteligência, muito intelectual. E aí, a hora que a gente entendeu o que a gente tinha criado, era minha irmã. Minha irmã operou o joelho 3, 4 vezes quando era criança ainda. Então, a gente botou o superpoder onde ela tinha... Cara, é um negócio maluco. Quando a gente entendeu isso, isso aí derivou uma palestra que a gente dá até hoje, que chama Eu Vendi Minha Família. Nós botamos isso, botamos como meta minha e do Léo, na hora que a gente descobriu que isso aconteceu, vender a marca, que a gente tentava vender há quase 2 anos, a gente queria vender a marca em 30 dias. E a gente vendeu a marca em 29 dias. Foi aí que a gente entrou para fazer mentoria. Porque daí a gente criou todo um programa com todo o conteúdo que a gente tinha estudado. E a gente desenvolveu, todo mundo olhava para a gente e falou, você é louco. Eu falei, cara, louco nada, a gente já sabe qual é o ponto. E começamos a trabalhar. Em 29 dias, a gente estava assinando a venda. E daí um olhou para a cara do outro depois que tudo passou e falou, cara, é muito louco isso, né? Porque machucou muito para mim e para ele. Sim. Na época ainda eu tive uma separação, para mim foi horrível, tudo que vocês puderem imaginar aconteceu. Sim. E daí você começa a se culpar, você fala, cara, será que todo mundo tem que passar por isso? E a gente foi estudar a fundo o porquê das relações. A marca infantil, ela já mostrava para a gente um caminho que a gente ia seguir, porque ela é baseada na teoria de um especialista que é Albert Bandura,
que ele fala que a gente, quando criança, se inspira em figuras heróicas. Então, os nossos filhos, nós, quando éramos crianças, a gente sempre vai modelar alguém. Ou esporte, né, o que a gente está falando agora, o pai e a mãe. E isso acontece quase que em todo o processo da nossa carreira. Só que por detrás disso, dessa modelagem, tem as crenças, os paradigmas. Então, muitos negócios hoje, a maioria deles são baseados nas dores e na vivência dessas pessoas. Então, vamos pegar, por exemplo, o Samuel Klein, né, Casas Bahia. Por que que ele construiu a Casas Bahia? Você pega a história dele, ele era uma criança, terminando a guerra, que vendia uísque. No campo de concentração. No campo de concentração. Família depois vem para o Brasil e ele olha para a dor dele, que ele nem sabe que tem, e falou, cara, eu vou ajudar a construir casas para pessoas pobres, porque é o que ele tinha perdido lá. Então, muitos negócios, eles explodem por causa dessa dor. Mas uma outra coisa que as pessoas não sabem, muitos negócios implodem por causa da dor. Chega num ponto que a minha dor já não faz sentido. Eu tenho que perder tudo de novo, para poder honrar pai, mãe. É isso, gente. É muita terapia, constelação familiar. Eu tenho buscado muito entender a respeito disso. Porque eu comecei a identificar, a gente repete o modelo. Né? Então, e às vezes inconscientemente, que nem o Léo falou, a quantidade de cardiologistas que são assim, referência, quando você vai estudar, perdi o vô, que era o vô, ele nem associou, mas o vô infartou quando ele era pequenininho, ele era criado com o vô. E na cabeça desse cara, a gente chama isso na psicologia de sublimação da dor. É quando você pega uma dor e transforma numa coisa positiva, né? Então, cara, a dor de não conseguir salvar o vozinho dele transformou ele num cardiologista. Para cada um que ele conseguir salvar, ele está salvando inconscientemente o vô. A dor da gente ter perdido uma empresa no tamanho que a gente perdeu e a gente ajudar hoje empresas familiares em sucessão familiar, que é um dos focos meio do Léo, ajudar em harmonia de relacionamento em empresas familiares e fazer sucessão. É uma dor que a gente viveu na pele. Assim como quebrar um negócio como nós quebramos, na psicologia, foi para honrar nosso pai e nossa mãe. Porque minha mãe, quando era pequena, ela falava assim, repete comigo, eu sou pobre e não posso ser metido. Porque era uma dor que ela tinha na infância. Limitante, ela tinha uma dor na infância que a minha avó pedia para ela pedir comida na vizinhança, porque eles eram miseráveis, não eram pobres. Eles passavam necessidade. Só que na cabeça de uma criança pedindo comida na vizinhança, ela está sendo humilhada o tempo todo, estão maltratando, bateram a porta na minha cara. Então ela associou pessoas com o mínimo de condição como ricos metidos. Isso cria um bloqueio inconsciente nela, consequentemente nos filhos. Então a gente se auto-sabota, não gosto muito desse termo, mas a gente cria armadilhas para nós mesmos, para a gente honrar e fazer valer os princípios que os pais ensinaram para a gente. Por isso Cara, que... se eu for melhor, se eu tiver muito, eu vou ficar metido para minha mãe. O inconsciente diz isso, entendeu? Por isso que muitos empreendedores ganham e perdem. Ganham e perdem. No Brasil existe uma estatística que para o empreendedor realmente dar certo, ele tem que quebrar quase 6 vezes. Uau! Mas ele não aguenta, né? Então, o pequeno empreendedor não aguenta. Exatamente, mas olha que louco, é estatística isso daí. Se não me engano, fora do Brasil, a média é de 4 a 6. No Brasil é de 6 a 8. Uau! Para ele poder realmente Se não desiste, né? Estar preparado, né? Porque vou pensar, quem assiste palestra de empreendedorismo hoje? Todo mundo fala assim, cara, você tem que ser o Rocky Balboa. Você tem que cair no chão e levantar. Isso daí é masoquismo. É fênix, você tem que ser um fênix. Você tem que ir sempre para cinzas e voltar. Não, isso é masoquismo. Por quê? No inconsciente nosso, principalmente da nossa população, é como se não pudesse ter o que temos. Não pudemos ser mais do que os nossos pais foram. Nós não podemos ter condições mais do que eles tiveram. Então, a todo momento eu vou, no meu inconsciente, de alguma forma, vou me envolver em relações, sócios, negócios, trampas, que vão me voltar a voltar para o caminho que eu comecei. É muito louco isso. Coisa maluca, né? E aí, nessa consultoria de vocês aí, né, eu ia entrar nesse assunto que eu acho muito bacana, né? Hoje eu não vivo mais uma sucessão de empresas,
tento não ter mais uma empresa familiar, mas obviamente Sim, que há sim. resquícios. E aí o pessoal que está nos assistindo tem a oportunidade de estar contactando vocês. Vocês têm essa habilidade e capacidade de entender que o negócio ele é muito mais do que o corporativo? Muito, cara. A gente fala que a gente tem uma visão sistêmica, né? Para quem acredita, a gente olha para a parte psicológica, para a parte social, até para a parte de ancestralidade, de onde começou essa origem. A gente olha para uma parte espiritual, mas nada a ver com religiosidade, espiritual no sentido de você ter fundamentos, ter balizadores que vão te nortear e não vão, princípios, valores, né? Então a gente tenta olhar o negócio e a gente mergulha muito nas relações que se tem dentro das estruturas familiares. Então, por exemplo, a gente sabe que empresas dão certo até um período, aí os filhos tentam entrar. Aí quando os filhos tentam entrar ou são colocados, muitas vezes não são preparados. E aí entra a briga de geração. O pai fez daquele jeito até aquele momento, então tem que ser daquele jeito. O filho vem com outras formações, aliás, o pai bancou ele para poder ir buscar, e aí não consegue colocar dentro da empresa, então entra, ou quer entrar dentro da empresa e fala, tudo que você fez até agora está errado. Porque hoje em dia, então, está invalidando o que o pai fez, o pai deu criou, certo a vida inteira, né? E aí, assim, aquilo que a Ivy falou, santo de casa não faz milagre. Então, nessa hora, a gente encaixa muito bem nessas empresas, porque a gente faz um papel de mediador. E eu acho que aí está o propósito da minha vida e do Léo. A gente é irmão, empreendedor, empreendemos em família a vida inteira. Tivemos dor de perder a empresa familiar, né? E sabemos também os sabores e dissabores que é ter, né? Então, a gente consegue ter, acho que essa sensibilidade, seja para fazer uma mentoria dirigida. Às vezes a gente pega 3 gerações. A gente está num caso agora, numa usina que a gente tem 3 gerações atuantes, vai. A primeira já não, que tem 96 anos, mas vai trabalhar dirigindo. É impressionante. Povo oriental, eu vou te falar, bicho. Eu brinco com o Léo, quando você viu curvar, tá com 130, 140, porque você não curva, isso, né? É impressionante. Tem a segunda geração e a terceira já de netos, sobrinhos, né? Então a gente olhar para essa estrutura e ver pessoas que foram colocadas em cargos sem ser preparadas, que assumiram postura de liderança sem saber o que é fazer a liderança, que não sabe o que é uma modelagem comportamental, que não sabe o que você dá um comando, fazer uma recompensa e punição para poder modelar o comportamento. Geralmente não tem processos. Né? Empreendedor não tem tempo de estudar, né, Paulinho? A gente não, cara, você só vai, você aprende no front. Isso não é verdade? A gente vai, você tá com a arma lá, você vai, eu não posso porque eu já tomei um tiro, né? É tipo isso. Não, e se você for pegar hoje, né, as problemáticas que tem, que todo mundo fala do manual do empreendedor, não sabe trabalhar fluxo de caixa, não sabe trabalhar relacionamento com cliente e funcionário, não é isso? Contábil. Processos e procedimentos, que para quem tem, principalmente comércio, precisa ter processos e procedimentos. Muito. Né? Tudo isso daí, quando você começa a analisar, volta para dentro de casa. Se é uma família que não tem um pouquinho de organização, que não tem um fluxo razoável de entendimento das coisas, a hora que ela vai empreender, ela não consegue executar aquilo. Ela pode ganhar, porque ganhar dinheiro não tem nada a ver com sucesso. Não. Sucesso é quando eu consigo passar aquilo que eu tenho adiante. Quando o meu filho estiver fazendo a melhor parte minha, aí é sucesso. Enquanto o meu filho não está fazendo a melhor parte minha, não é sucesso. Isso não é repasse, sucessão, é sucessão. Exato. Então, a gente analisa todos os pontos dessa família, dessa estrutura. Né? Porque, por exemplo, irmãos, vamos empreender. Ele é mais velho. Será que eu dentro... Precisa avisar isso? Você precisa contar. Inclusive, ele falou no começo do programa bem mais Você velho. bem mais velho. Eu fui bem agora. Ele é mais velho. Essa relação, quando entra para dentro da empresa, se a gente não trabalha, eu sempre vou ficar olhando ele como irmão mais velho. E eu vou ficar esperando ele falar, e aí, faço ou não faço? Mesmo eu ocupando, às vezes, uma posição de comando. Isso acontece variavelmente dentro das empresas. Quando tem pai, então, o pai que foi o cara que criou tudo, imagina, você não consegue nem tocar na mesa dele. Sim. Então, a gente ajuda a trazer toda essa... compreender o passado, respeitar o presente, mas construir o futuro.
Obviamente que vocês já estão nesse ramo há quanto tempo dessa questão de consultoria familiar, de sucessão familiar, empresas familiares? Uns 10 anos já. Uns 10 anos. Eu entendo que já se passaram muitas empresas, mas qual o nível que vocês falam, não dá? Qual o percentual que você fala, não deu, a gente não deu conta? Olha, por incrível que pareça, tem sido a minoria. Sim. Né? Tem sido a minoria. A gente dá um tratamento de choque, porque a gente faz o que a gente chama de um pacto na entrada, né? É assim, ó, cara, a gente só aceita fazer o trabalho se eu puder ser quem eu sou e entregar a verdade. Porque se eu não puder entregar a verdade, eu não quero fazer papel de, assim, pelo amor de Deus que eu vou falar, nós fazemos um trabalho de mentoria / consultoria, não é Sim. de uma maneira pejorativa com outros consultores. Mas a gente deixou de atender multinacional, como atendemos anos, para atender empresas familiares, porque a gente tem um apreço muito grande, um carinho muito grande. A gente sabe que quando o dono perde um negócio, ele não perde só um negócio, ele perde a saúde, ele perde a família, ele perde os amigos, ele perde o amor próprio. Gerações, perde filho, é horrível, né? Então a gente usa isso, mas a gente não quer fazer papel daquele consultor que não sabe o que é a dor. Então a gente pega na mão, a gente senta do lado, a gente tira o tecnês do meio, tá? É de gente para gente, ser humano para ser humano, e vamos entender o que está acontecendo aqui. Né? Então, como a gente participou de muitos projetos de implantação para multinacional, cara, a gente pegou todo tipo de problema de relacionamento. E relacionamento é relacionamento. Você só amplia a regra porque é familiar, né? É familiar. É isso aí. Você vai embora, briga. Vocês deixaram um nicho para pegar uma bomba, né? Quando eles, geralmente, nessas empresas familiares, quando ele pega um consultor, ele já está num momento de muita turbulência. Então, assim, a gente lida muito com essa questão de verdade, entregar a verdade acima de tudo. Não tem essa... Né, e sempre precisa ficar escolhendo muitas palavras. Não que a gente é mão pesada, mas às vezes a gente é mão pesada. Então, tem empresa, assim, que a gente... não é que as pessoas... Tem empresa que desiste da gente, que se arrepende de contratar a gente. Porque aí é mais ou menos assim, eu contrato você porque eu quero que você prove para minha esposa que eu sou o cara... E a esposa fala, eu contrato ele, eu aceitei porque tenho certeza que ele vai descobrir que quem está fazendo a meleca aqui é o cara. E quando você começa a botar tudo na mesa e vê que não tem lado certo e errado... porque na relação você cocria. Você cocria. Não Sim. é só um lado ou só outro. Não. Né? Porque ali eles estão levando para o pessoal, né? Você está analisando a empresa com outro olhar. Né? Mas os relacionamentos, eles cocriam. Então, quando você está num relacionamento, você fala, nossa, minha filha, meu marido, minha esposa abusa muito de mim. 50-50. Não, eu que deixo ela abusar. Eu não ponho o limite. Não é que não tem abuso, existe o abuso. E nos negócios, isso também acontece. Né? A gente já demitiu o cliente, de verdade, assim, não tenho vergonha de falar, não porque a gente não dava conta, é porque aquilo que a gente verifica e orienta não se coloca em prática, vai tirar a credibilidade de quem? Você não consegue entregar o resultado. Né? Então, assim, tá tudo certo, e não é demitir, fiquei magoadinho, não, cara, não é o seu momento, e não é o nosso. Talvez a gente não seja a melhor peça para vocês e tá tudo certo. Então, essa é uma parte. Tem uma parte que a gente orienta para não seguirem, que essa é a que mais dói para mim e para o Léo. Porque a gente entendeu que não vai haver consenso. Não vou ceder. Ou é do meu jeito, ou é do meu jeito. Você vai, você mostra, você fica meses trabalhando. Sim. E aí você pega as autossabotagens ou sabotagem de um para o outro, a gente fala, cara, vai doer mais, vocês vão perder dinheiro, vão perder negócio, vai perder a família. Então, triste pra gente. Quer que a gente ajude vocês a montarem outros negócios? Aí a gente entra numa outra esfera. Mas assim, o veredito é que vai dar... Mas a parte mais gostosa é quando você vê todo mundo falar, se vocês conseguirem reverter isso aqui, porque já passou 50 aqui, aí essa atleta atleta tem uma mente... Não fala que é impossível. Você quer chegar. Não fala que é impossível. Aí você gasta tudo que você tem e o que você não tem para você ver o empreendedor dando a volta por cima. Quando você estabelece um período de mudança dentro de uma empresa, acontece um fenômeno que chama nós contra eles, a empresa racha no meio. Qualquer proposta de mudança numa cultura há muito tempo estabelecida, a empresa racha. Tem os que vão falar assim, puta que legal, tô com você e vai ser da hora. E os outros vão falar assim, já tentaram, não vai dar certo. Então, se a empresa racha no meio, você tem que ser muito estratégico para você não deixar... E falando nisso, Paulinho, muito legal o que você está fazendo lá dentro,
A gente andou investigando vocês. Na verdade, fazer a lição de casa que a gente faz, né? E entender a questão da cultura que você estabelece de excelência lá dentro, tanto para dentro quanto para fora. Sim, acho que é muito legal, acho que é de bom exemplo para todo mundo. Eu venho de uma outra linha, né? E aí eu fui enxergando durante o tempo que essa linha não ia me render. Não só bons frutos, mas boas pessoas, né? Então, assim, eu que venho do esporte é o seguinte, ou vai ou vai. E aí, ao longo desses anos, eu venho mudando. Não, ou vai, ou vamos conversar. E aí, como que você acha que tem que ser? Vamos trocar uma ideia. Eu acho que é igual nas minhas consultorias, que eu dou bastante para restaurante japonês no Brasil. A primeira coisa que eu quero entender é o dono. Exato. Que eu falo, cara, o problema tá ali. E todo mundo vem quando já tá perdendo dinheiro, né? Porque quando tá ganhando dinheiro, ninguém te contrata, né? Isso aí, é exatamente Ninguém fala assim, olha, eu tô ganhando dinheiro, mas eu quero vocês... Quero melhorar mais. Não. É sempre assim, pô, Paulinho, sabe o que acontece? Cara, meu faturamento caiu e tal. Falei, tá, vamos combinar. E aí você pega ali um dia só com o cara. Aí você fala, meu... É comportamental, não é? É comportamental, 85% dos resultados de um negócio se deve ao comportamento do dono. Não quer dizer que você não precisa estudar, você não precisa tatuar, não é nada disso. Mas 85% de um resultado a gente fala se o cara está funcional ou disfuncional. Porque às vezes tem um potencial absurdo, mas está disfuncional. É que nem técnica de esporte. Se você não sabe executar um movimento, você vai lançar um dardo. Se você não sabe se posicionar direito, você pode deslocar seu ombro, você pode jogar sua força ao máximo, você nunca vai alcançar a excelência porque você não tem técnica. Então, mas é comportamento. E outra coisa bacana de dizer, o inconsciente move a gente. A gente tem uma mente consciente e inconsciente. O inconsciente é 92% a 98% do que a gente faz. Uau. Então tem gente querendo vingar pai e mãe lá, nem sabe que está tentando vingar pai e mãe. Eu costumo dizer para a Ive aqui, né? Eu falo assim, ó, esse podcast, todo o rumo que o Indaiá Business está tomando, eu de 8 anos para cá dando consultorias, cara, é gostoso. Porque você aprende pra caramba. Muito. Eu falo assim, o que a gente está aprendendo nesse podcast é muito mais do que a gente está dando sabe, de referência, de tudo mais. Vocês que vêm aqui, exato. Isso. Legal. Empreendedorismo, a gente fala que é apreendedorismo, né? Porque você não para de aprender. E fica uma dica, eu vi o episódio que vocês contam a história de vocês. Cara, é muito legal. Inspirador. Muito inspirador, porque é o que a gente está falando agora, né? Trabalho em equipe. Quando você aprende a ter maturidade, você entende a importância do trabalho em equipe. Eu vi uma fala da Ive colocando no podcast que, assim, nada se constrói sozinho. É equipe. Não. E é entender o papel de um e do outro, né? Com certeza. Você como sua parte na sociedade, com a outra parte na sociedade, e aonde aquilo vai levar. Com certeza. O que a gente fala aqui, né? O que é mais importante, o seu cliente ou o seu funcionário? O seu funcionário. Porque o seu funcionário tem que tratar bem o seu cliente. Então, você tem que tratar bem o seu funcionário. Sim. Você tem que ter uma equipe boa. Exato. E o cliente sente. Cliente sente. Totalmente. Ele vê essa humanização. A gente que presta serviço, né? Não adianta, né? Você tem que... De jeito nenhum. No entanto, que é a nossa meta até o final do ano é tratar os nossos colaboradores como os nossos clientes. Então, eu fiz uma réplica da Ixô lá embaixo, que é o refeitório deles. Uau, que legal. Mas é cultura, né? Você está falando cultura. É cultura. Exemplo, eu fiz o evento da Cíntia Chagas. Os meus colaboradores estavam na primeira fila. É isso. Os meus clientes estavam mais para trás. Porque o conteúdo para você é importante. Isso é importante para a dona. E eles se sentem, eles falam, eu sou importante. Colocou a gente na primeira fila. Eu falei, claro, você é meu principal. Sem você, eu não estaria aqui. Que legal. A gente tem que... Né, nas minhas consultorias eu sempre falo que existe um tripé, né, que é time, marketing e vendas. Eu acho que em primeiro lugar vem o seu time. Se você não tiver um time preparado, alinhado, não chega a lugar nenhum. Vendas é o coração de qualquer empresa de sucesso. Né? E marketing, não precisa nem falar aqui. Né? Falando em marketing, né, porque a hora com vocês vai voar, eles têm muito conteúdo, né? A gente tem que fazer vários programas. Mas eu acho que a gente... já avançou bastante e eu quero entrar no esquema do podcast, quero entender tudo sobre esse negócio podcast. Legal. Você ainda tem alguma consideração dessa outra parte ou a gente já pode entrar em podcast? Não, podemos entrar em podcast, mais um quero nicho entender, porque isso aí super interessa e eu acho que a gente deve ter, sei lá, uns 15 minutos. 12 minutos. 12, tá bom.
A gente tem uma empresa, bom, dentro dessas oportunidades que sempre aparecem para a gente, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão você tenta segurar tudo e você quem foca em tudo não foca em nada, né? Mas empreendedor é um bicho que você precisa ficar controlando em camisa de força, porque sempre aparecem coisas interessantes que a gente tem vontade de botar a mão. E a gente já pertence a um hub de negócios em São Paulo, que é a Synapse Business, que é um conglomerado de empresários, né, que a gente se reúne. A gente criou essa iniciativa há uns 15 anos atrás e a gente aplicou ela lá nesse hub que a gente tem, onde a gente conecta pessoas para fazer negócio, assim, de diversas formas. Numa dessas conexões, surgiu a oportunidade da gente construir a Real Play, né? Então, a Real Play nasce nessa observação nossa de ver como o conteúdo digital está crescendo cada vez mais, como as empresas, a gente chegou a fazer vários podcasts e faz até hoje, sob demanda para empresas que querem comunicar sua cultura, aí contrata a gente grava podcast falando da cultura da empresa para disseminar para os colaboradores, missão, visão, valores, manual de conduta ética, enfim, princípios, tudo que eles precisam. Então essas nossas andanças, e a gente começando a observar o mercado de podcasts, mas não esses de construção de larga escala. A gente começou a pensar assim, e se as comunidades tivessem o acesso a isso para poder produzir produto de qualidade? Numa dessas surgiu uma oportunidade para a gente entrar, a gente tinha começado a produzir o nosso programa, né, para o canal BMC, e produzindo podcast para várias outras empresas, surgiu uma possibilidade da gente entrar numa concorrência pela cidade de São Paulo para administrar estúdios de podcast para as comunidades. Então, tudo aquilo que a gente estava idealizando, pensando que era um caminho, a gente mal sabia que São Paulo já estava proporcionando isso para... Então, em Heliópolis, hoje a gente está com 9 estúdios, né? Existe aí a possibilidade, até o final do ano, somando prefeitura e público privado, né? E setor privado e público, até uns 62, 70 estúdios até o final desse ano. Então, a gente e muitos deles móveis, né? Você falou ou não? A gente está com outro projeto agora, já em execução, que é a produção de um estúdio móvel, que é um caminhão, que vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir ter acesso às comunidades, eventos, feiras. Então, a ideia é que o estúdio vá até... Então, a gente é maluco, né? Porque vai abrindo a vertente. E uma outra coisa muito bacana que nasceu de um braço da Real Play é um projeto de educação. Só que isso eu não posso dar muitos detalhes, porque está envolvendo contratos, tem muitas coisas assim, mas eu posso só dizer que a gente vai usar a ferramenta podcast como meio de educação para as escolas. Não vai ser ensinar a fazer podcast. Ela vai usar o podcast para ensinar outras habilidades. Esse é um projeto bem bonito aí, que depois a gente quer voltar aqui para conversar, se vocês chamarem a gente. Não, e é igual a Ivy falou, né? Eu acho que você detectar talentos através de um podcast, né? É fenomenal, né? Porque você abre esse leque, né, para a população, né? E não traz só quem entende do negócio, né? Um especialista em um assunto, no nosso caso, empresarial, corporativo, enfim, né? E é inclusivo. Sim. Né? Você descobre talentos, você dá voz à sociedade. Exatamente. Né? Você dá voz, às vezes, àquela pessoa que tem talento, mas às vezes nunca teve oportunidade, né? Ou se não se acha nem preparado. Então, esses ambientes que a gente tem, é a pessoa que não sabe, que pode gravar, que pode sentar na frente de uma câmera e falar, que pode chamar um parceiro dele para falar do assunto que ele quer. Então, isso daí está trabalhando uma parte da sociedade que é muito importante, que é a parte da comunicação. Sim. Qual o maior problema dentro da sua empresa? Comunicação. Da sua empresa. Comunicação. Do mundo. Do mundo. Comunicação. Do relacionamento, da sua vida familiar, de todos os lugares. É isso. Não vai muito longe, né? Aí vem um homem para a terra e dita lá um monte de coisa bonita e se coloca num livro que... Se você seguir o livro bonitinho, na teoria, você pegar só 10 mandamentos ali, você já vive bonitinho, você não precisa inventar moda. Os caras ficam pegando entrelinhas e interpretando, e isso gira a guerra no mundo. A guerra no mundo é em cima de um livro que veio para trazer paz. E eu não estou falando de religião, aqui estou falando de comunicação, entendeu? Sim. Então, a comunicação é um tendão de Aquiles do planeta. Sim, sim. E fala uma coisa, alguns problemas que vocês detectam em pequenas e médias empresas aí, para deixar até alguns problemas que vocês detectam e obviamente, olha,
um conselho, né, para o pessoal de pequenas e médias empresas aí, de questão familiar também, de sucessão? Acho que o mais clássico de todos, né, que a gente sabe, é misturar conta pessoal com a empresa, né, sempre que possível. A gente também não é radical, a hora que a pessoa detecta, porque vai fazendo o negócio, né, vai acontecendo, quando você vê, está tudo misturado. Mas aos poucos separar, parece que é uma coisa boba, a gente vê isso dentro de grandes empresas. Né? Grandes empresas, tá? Com operações grandes. Eu digo, coisa assim de 2, 3 mil funcionários. Ainda as pessoas... Ainda passou o cartão jurídico para comprar não sei o que para o filho, para o cunhado, para um diretor. Cara, é surreal. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Essa parte de você criar regras claras de convivência. O que se pode, o que se não pode, o que não se pode falar dentro de casa depois que a gente encerra o expediente. Então, isso a gente aconselha muito, porque senão você arrasta coisas para dentro. Você fazer uma política de comunicação, que a gente chama de endomarketing. Empresas de pequeno, médio porte precisa ter endomarketing, que basicamente é pegar os princípios do marketing. As pessoas acham que endomarketing é ficar fazendo publicidade para funcionário, não é isso. É você saber como você comunica os valores, os pilares da empresa, como você comunica treinamento, como você envolve o engajamento dos funcionários, como você faz jornada com reconhecimento. Envolve comunicação, óbvio, marketing envolve comunicação. Mas o conselho que eu daria é esse, de você investir em endomarketing, que é uma coisa assim que a gente vê as pessoas... mas isso é óbvio, isso eu falei, isso está lá. Tem o funcionário do mês, tá, mas como foi preparado, como é comunicado, tem uma campanha... Tá, então vamos trazer uma campanha, fica tudo mais divertido, né? Sim. Ainda mais essa geração que a gente tem que fazer gestão hoje, se você conseguir gamificar uma campanha motivacional, cara, é outro resultado que se tem. Né? Posso ser um pouco mais apimentado? Léo Ácido. Léo Ácido, que me chama. Tem uma coisa que nós, empreendedores, nós somos, que é uma palavrinha chata que a gente só vê nos outros, mas não se vê na gente, que é prepotente. O que é o prepotente? Existem características de prepotência. Tem um prepotente arrogante, que você olha de longe e você fala, nossa, aquele cara... Se acha. Né? Ele é um prepotente. Mas tem o prepotente bonzinho. Aquele que fala, não, daqui eu carrego para você. Daqui eu carrego para você. Daqui eu carrego. Esse é o prepotente igual o outro. A diferença é que esse está disfarçado de bonzinho. Ele está achando que todo mundo é incapaz e só ele é capaz. É prepotente. Sim. O outro não, o outro ele já... Sou mesmo e acabou. O porquê que é com cuidado e com carinho, estou falando dessa prepotência. Isso faz com que a gente não escute quem a gente tem que escutar. A gente não enxergue o que a gente tem que enxergar. A gente não peça socorro na hora que tem que pedir. A gente só quando debaixo d'água, só com o canudinho aqui respirando e ainda um monte de areinha dentro do canudinho, é que você fala, putz, preciso ter humildade para pedir ajuda. Então, assim, se é uma dica que eu daria, e que eu acho que para mim e para o Leandro faz todo sentido, é trabalhar essa parte da prepotência, para que a gente não precisa construir nada sozinho. Não tem como, assim, é humanamente. A sociedade só é o que é, só cresceu o que cresceu por causa de envolvimento de todos. Assim é uma empresa. Sim. Então, se eu não tenho conhecimento, né, se você fosse pegar lá atrás, cara, o que eu tenho para abrir um bar, abrir um restaurante, a história da Ive, se pegar ela, clínica de estética para quando começou, está errado, Ive. Você fala, cara, como assim? Mas a humildade vai fazendo você bater nas adversidades, se modelar, se respeitar e seguir adiante. Isso bate com uma coisa que a gente traz muito para as mentorias e nas palestras, que são os 3 pilares que a gente vende, não vende no sentido de fazer dinheiro, mas a gente tenta convencer as pessoas e as empresas a investirem em 3 pilares dentro da empresa, que é criatividade, conectividade e generosidade. Pô, mas o que isso traz de resultado? Traz tudo. Criatividade, a gente mora e vive num mundo que muda o tempo todo. A regra de ontem não é a regra de hoje, então e a gente vive num sistema escolar que vai tolhindo a criatividade. Então você tem executivos e executores.
e não criativos estratégicos. Então, criatividade, incentive e permita o erro dentro da empresa. Conectividade, ajude as pessoas a criarem conexões humanas entre ideias, aquelas coisas aparentemente não afins. E se a gente tentar se juntar? Não, aquilo não dá certo. Não, vamos tentar juntar. Então, a conectividade não é só conectividade tecnológica. E a generosidade, que é a colaboração genuína. É fazer para o outro sem querer necessariamente naquele momento algo em troca. Então, esses 3 pilares eu acho que eu deixaria como mensagem. Se a gente for pegar o que vocês estão executando aqui, tem os 3. Criatividade, não é? Conectividade e generosidade. De deixar a gente falar pra caramba. Não, imagina. Porra, não. A gente queria falar muito mais, né? Tem umas 3 minutinhos. 3 minutinhos. Só um recadinho final para quem está nos ouvindo. Acho que você sabe, o podcast é para inspirar e motivar aí, né? Pequenos e médios empresários. Então, um recadinho final que vocês gostariam de deixar. Pô, legal. Eu acho que assim, não desista. Posso falar para vocês? Pode falar para a câmera, não. Já fala para eles que estão te ouvindo. Não desistam dos seus sonhos. Só você sabe aonde você pode e quer chegar. Você tem muito mais dentro de você do que você imagina. Nós, empreendedores, né, você que tem um sonho, você precisa de buscar ajuda de outras pessoas para você conseguir materializar o seu sonho. Sozinho é muito mais difícil, o Léo acabou de dizer isso aqui. E se você tiver espaço no seu coração para você ter um propósito, tudo vai ficar muito mais fácil. Porque o propósito é aquilo que no momento da tempestade vai fazer você ficar firme no mastro. Porque se você não tem propósito, facilmente você vai buscar alguma coisa, porque na adversidade, o que sustenta mesmo é você ter esse desejo incansável de ter alguma coisa, de conquistar e fazer a diferença na vida de alguém. Seja do funcionário, do entorno, da sua família, para você mesmo. Né? Encontre propósito naquilo que você faz, que aí o resto você ganha. Caraca, depois dessa daí, agora ficou ruim, né? Mas você se supera. Ó o coach, olha o nosso coach. Ficou difícil, mas você vai se superar. Olha, cara, minha dica é originalidade, cara. Você pode fazer curso da A, curso B, curso C. Você pode buscar inspiração com várias pessoas. Mas se você não for você na frente de um outro ser humano, não adianta nada. Você vai usar uma boa maquiagem, mas por dentro você vai estar totalmente feio. Então, a originalidade faz com que você consiga construir coisas sólidas, que na hora da tempestade, na hora que cair aquele dilúvio, que tira toda essa maquiagem, a pessoa vai conseguir enxergar a tua luz. E quem enxerga a tua luz é capaz de te ajudar a continuar a seguir o caminho. Então, falou pouco, mas falou bem. Tô indo embora. Obrigado, gente. Valeu. Bom, eu vou falar para você, eu estou sempre me surpreendendo aqui com a qualidade dos convidados. Obrigado de coração os dois aí por ter aceitado o nosso convite, né? E agora nós vamos ficar com um showzinho à parte de Leandro e Leonardo. Eles trouxeram já viola, já trouxeram cachaça, já trouxeram tudo, né, Ive? Opa, por aqui tá tudo organizado. Finalizando mais um programa excelente da dupla Leandro e Leonardo. Você que nos assistiu, nos siga nas redes sociais, Indaiá Business. E toda segunda-feira, às 18 horas, nosso programa está no ar. @IndaiaBusiness. Obrigada.